Começando mais um podcast aqui do Clube B2, nosso mais um episódio, né? Trazendo aqui mais uma pessoa que faz parte dos membros, né? Do nosso clube. E hoje nós estamos trazendo aqui a Larissa Aguiar, advogada, que veio falar um pouquinho do seu trabalho, da sua história. Então seja muito bem-vinda, Larissa, ao nosso podcast. Obrigada, Laerte. Vamos começar então aqui, eu vou ler aqui um pouco da história aqui, o currículo dela. Ela é formada, né, graduada pelo Direito pela Unifeob, né, que é nosso parceiro lá, em 2012, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela instituição da Maso Educacional, especialista em execução pela instituição AVA Educacional. Na sua carreira, ela iniciou como estagiária no escritório Aguiar Advogados, que foi fundado pelo seu pai, passou pelo escritório modelo da Unifeob, pelo juizado especial no Fórum de São João da Boa Vista e também pelo escritório do FBC Law. De 2016 a 2018, ela residiu em Bragança Paulista, dividindo o escritório com a doutora Raquel Petroni, né, e aprimorou as suas habilidades em negociação e mediação. A doutora Raquel, parece que você falou qual que era a função dela? Ela é vice-presidente da OAB de Bragança Paulista. Vice-presidente da OAB. Ainda é, atualmente. Legal. Atualmente é sócio proprietária do escritório Aguiar Advogados, onde implementou inovação no sistema de acompanhamento de processos e acordos e modernizou as instalações físicas e o atendimento. Algumas atualizações, né? Código de Processo Civil em 2015, que é prática em contratos, práticas em cálculos trabalhistas. Na vida, né, pessoal, é casada com Carlos Alberto Mole Júnior, mãe de 2 filhos lindos, o Lucas e a Luísa. O Lucas tem 5 anos, né? A Luísa é 1,5. Luca e a Luísa. Luca, não tem S. Não tem S. E, enfim, então essa é a Larissa. Larissa, então vamos começar aqui com as perguntas. Primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui é o seguinte: o que para você está sendo o Clube B2? O que você está achando? Qual a experiência? Eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está nos assistindo aí. O clube tem sido... Nossa, tem agregado demais para mim. Eu participei hoje da 3ª reunião e tudo que é falado lá, para mim, tem acrescentado demais, porque eu sou uma autônoma, prestadora de serviços, participei, né, de outros trabalhos aí, mas hoje no meu escritório sou basicamente só eu e uma colega advogada, então todo esse conteúdo que traz sobre o ambiente corporativo, as ferramentas, tudo que existe de mais atual, porque o direito é muito tradicional, né, também. Então, o advogado que quer ficar ali no papel, na agenda física, ele consegue, ele vai, mas tudo que tiver de moderno, que puder facilitar a nossa vida, é sempre muito enriquecedor. Muito bom. Hoje a gente falou um pouquinho sobre agenda, né, Google Agenda, que foi uma demanda lá que solicitaram para a gente lá, e eu acho que foi bem positivo. A gente falou de alguns recursos e tal, e eu vi que muita gente já usava, alguns não usavam, outros usavam, mas talvez não explorava todos os recursos que tinha aquela ferramenta, que tem a ferramenta, né? Sim. E eu acredito que foi uma reunião muito produtiva. Beleza, começando então falando um pouquinho da sua história, porque eu queria te fazer uma pergunta, né? Primeiro, por que você escolheu a advocacia? O que te motivou lá atrás em relação a isso? A gente escuta muito, direito eu abro um leque de opções, então você fala, eu vou para lá porque se não gostar dessa área eu vou para outra e vou para outra. Então eu arrisquei, né? Não era uma coisa que eu tinha dentro de mim desde criança. Então meu pai era advogado e eu comecei a ajudar meu pai, na verdade eu ainda estava no colegial, nem tinha começado a faculdade. E quando eu olhava para tudo aquilo, aqueles termos, eu falava, nossa, se tem uma coisa que eu não vou querer fazer da minha vida é ser advogada. Passaram 2 anos, lá estava eu sentada no primeiro ano de Direito. Mas daí eu me encantei, eu gosto muito da profissão, o Direito tem um leque realmente, né? Então tem os concursos públicos, tem diversas áreas aí para explorar, mas na advocacia eu me vi com essa possibilidade de crescer, de expandir, coisa que às vezes um concurso público traz a estabilidade, traz a segurança, mas não te dá essa possibilidade, né, de crescer internamente. Então eu gosto muito de advogar. Então, no teu caso, você acha que foi seu pai que foi o seu
Foi. Sua referência ali para poder começar. Exato. E me fala uma coisa, me conta um pouquinho da sua início, né, da tua jornada acadêmica, como é que foi iniciar ali teu curso, depois quando que você começou a trabalhar, né, na área, não sei que a partir do momento que você, acho que você comentou que você, acho que foi primeiro com o seu pai, depois a FEOB. Como que foi? Me explica um pouquinho esse início dessa jornada de estudo e trabalho. Certo. Eu já tinha ajudado meu pai com coisas muito básicas, né? Então, na época, o processo era físico, então ele me passava os documentos e eu ficava lá colando, né? Então, era papel mesmo, uma coisa bem... isso nem faz tanto tempo, mas você vê quanto que mudou. Então, eu comecei lá com ele e no terceiro ano da faculdade que eu comecei no escritório modelo, que é um projeto da faculdade mesmo, onde a gente nós somos assistidos, né, por advogados experientes e tudo mais, mas nós fazemos o atendimento ao cliente, é um serviço gratuito, como se fosse a assistência judiciária, né? Então, o escritório modelo, ele é um braço desse benefício. E foi bastante enriquecedor também. Na minha época era o Dr. Emílio Cereja e a Érica, agora me fugiu o sobrenome, mas eram os dois, assim, foram mentores para mim, eu tenho muito carinho por eles. Hoje, colegas de profissão, né? É sempre bom a gente manter esse contato. O Emílio é um parceiro. E, enfim, aí então você trabalhou ali e me fala uma coisa. Você voltou depois a trabalhar com seu pai? Como foi esse processo? Ou como foi? Porque depois o seu pai acabou falecendo. Me conta um pouquinho dessa transição. Como que aconteceu essa questão? Então, quando eu ajudava meu pai, nesse início, eu não era remunerada. No escritório modelo também não. Depois eu fui para o juizado, né? Fui estagiária lá do juizado especial. Eu trabalhava no gabinete, né? Com o Dr. Osmar, juiz do juizado especial. Então eu não tinha essa remuneração. Daí eu fui para o Fadiga, né? O FBC lá. Lá já era remunerado. Então eu fui indo para esse caminho, né? A gente acaba escolhendo. Tem que pagar as contas. As prioridades, né? Exato. Tem que pagar as contas. E aí meu pai viu, né? Ele falou: se eu não oferecer alguma coisa para essa menina, eu vou ficar sem ninguém. Daí eu voltei a trabalhar com ele, né? Nesse período. Então eu saí lá do FBC lá, na época que eu estava me formando e estava prestando OAB, então eu queria ter um pouquinho mais de tranquilidade para estudar e voltei então a auxiliar meu pai para conciliar com os estudos e voltei a trabalhar lá com ele. Mas daí, depois que eu então me tornei advogada de fato, daí eu fiquei lá de vez. Estou até hoje. E me fala uma coisa, eu acredito que assim, teve a questão do seu pai, eu não sei se talvez é um assunto um pouco legal, mas assim, como que foi essa questão de você assumir sozinha essa jornada, começar? Quando que foi isso? Faz muito tempo? Foi em 2019. 2019. Que ele faleceu. E eu até citei, né? Foi bem difícil esse processo, porque o meu filho, então, tem 5 anos e 2019 faz 5 anos. Então coincidiu. Eu tava com o Luca recém-nascido e o meu pai tava doente, né? Ele já tinha uma doença que ele tratava e acompanhava já há um tempo, tinha altos e baixos. E eu sempre ali, né, oferecendo um suporte para ele. Então até a minha escolha, ela foi por inspiração e por necessidade também. Ele precisava que alguém desse continuidade, ajudasse no escritório. E aí, justamente nessa época, quando o Luca nasceu, meu pai ficou mais debilitado, a doença começou a avançar e eu precisava estar ali mais presente. Foi quando eu voltei de Bragança Paulista e passei a ficar aqui. E aí, em seguida, ele veio a falecer. E foi um baque para mim, porque eu ainda estava me recuperando ali, né? Tava com criança pequena. Com a criança pequena, e queria me dedicar a ele, mas tinha que estar no escritório. Tinha as responsabilidades. Na época, a gente estava com 2 estagiários lá, né? Já uma advogada, que é a Larissa, que ainda está com a gente até hoje, e um outro estagiário, então tinha a responsabilidade, né? Eu preciso da continuidade, tem pessoas que dependem de mim, tem os processos, tem os clientes, eu não posso deixar a peteca cair. E eu fui fazendo o que dava, sabe? Eu não criei nada, eu não inovei nada, eu fui equilibrando os pratinhos ali, só para não deixar a coisa despencar. Foi bem difícil. Nossa, eu, assim, tiro o chapéu para as mulheres que, assim, é uma jornada que eu falo que assim, é dupla, tripla, né? Agora, no seu caso, assim, você estava com uma recém-nascida, e aí
estava em outro lugar, voltou para cá Sim. para poder ajudar, teve que assumir um monte de responsabilidade que você não estava esperando, ninguém espera essas coisas, né? Sim. E assim, e aí como é que você fez para superar tudo isso? Quando que você começou a se estabilizar e começar a pensar, não, ó, vou começar a melhorar? Você falou até de algumas Claro. mudanças que você trouxe, né? Algumas modernizações, né? Sim, né, na época que eu ainda estava em Bragança Paulista, eu conheci um programador, né, um técnico, e eu falei, olha, eu queria dar uma modernizada, até porque eu tô à distância, né, então eu quero estar dentro do escritório. E eu desconhecia outras ferramentas, nem sei se na época já tinha, né, essas que vocês me apresentaram hoje. E daí a gente criou um sistema do zero. Então ali eu tinha várias coisas que eu podia tanto convidar o cliente para acompanhar, para acessar, quanto para o controle interno. Então foi um sistema bem legal. Depois ele ficou suspenso ali por um tempo, agora a gente está retomando, está voltando a lidar com ele. Mas também nessa época, desde que eu entrei, o processo se tornou digital. Então era coisa que meu pai empurrava para mim. Como é que você vai fazer? Como é que vai se virar? Como é que junta o documento? Como é que você manda tal coisa? E eu fui ali, né? Se você está no escritório grande, você tem alguém para te orientar, para te direcionar. E eu não tinha. Meu pai tinha experiência, ele é que lidava com o cliente. Eu falava que ele fazia o social, né? Mal sabia eu que o social era uma parte muito difícil também. E eu ficava ali só na parte técnica, então eu gostava de ficar quietinha ali no meu processo, só digitando. E daí eu vi a importância de todo o bastidor, né, de tudo isso. E foi na época da pandemia que a gente teve que implementar algumas mudanças, porque o atendimento online, tudo no digital, né, ganhou muita força na época da pandemia. Então as coisas foram acontecendo aos poucos. Quais foram as mudanças que você implementou na pandemia e o que contribuiu, e se contribuiu, como que foi para o crescimento do escritório? Você sabe me falar? Então, o que eu cito, que acho que foi um diferencial, na época da pandemia, como eu trabalho com execuções, né, cobrança, o escritório gira através dos acordos. Então, tem as pendências, os débitos, né, dos clientes com clientes deles, ex-clientes deles, e eu gerencio esses acordos. E na época da pandemia, o pessoal, né, o recurso que tinha, tudo fechado, as pessoas estavam usando o essencial delas, né, para viver. Então, quem ia querer pagar um acordo, né? Quem ia querer pagar uma dívida lá de trás com o básico? Então, nesse momento, esse meu lado mais flexível, mais acolhedor, mais mulher, né, que eu achava que seria um problema para o escritório, porque até então era gerenciado pelo meu pai, eu achei que seria um problema, mas ali eu vi que era um fator positivo. Então eu falei, não, esse meu jeito, essa flexibilidade, essa possibilidade que eu trago de escutar o problema da outra parte e trazer para o meu cliente faz diferença. Porque a gente vê muito por aí o arroz com feijão, né? Então, os advogados são, de um modo geral, especialistas em algumas áreas e nessa parte da execução, quase ninguém é especializado nessa parte, que é o pós, né? O que vem depois ali da sentença. Então, é quando o processo já está ganho, mas você ainda não recebeu. Então, como é que você faz para receber? Daí é ali. Então, a experiência que eu tive com a Raquel em mediação, em negociação, e esse tipo de escuta, né? Ouvir o outro e tentar trazer isso para a nossa negociação ali, isso é muito válido. Muito legal. E aí, pelo que eu vi, uma das grandes especialidades que você tem é essa questão de cobrança jurídica, Me explica um pouquinho como que é esse serviço que você presta, como que funciona. Porque às vezes a gente que é leigo da área jurídica, a gente não entende qual que é a amplitude desse serviço, né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa vai entrar em contato e cobrar, mas não é só isso. O que tem dentro desse contexto de trabalho? A cobrança, nós fazemos ela por duas vias, né? A extrajudicial, que é o prévio, e também a judicial. Então, nesse sentido, né, de tentar conciliar e negociar, eu vejo como um fator
positivo, tento apresentar isso para os meus clientes, porque muitas vezes o cliente traz essa situação para a gente, traz a inadimplência, e ele já tentou de todas as formas receber antes de trazer para nós, né? Então, quando ele traz, às vezes ele já quer ir para o extremo. E eu tento mostrar que nem sempre é o melhor caminho. Então, a gente tem que analisar caso a caso, cliente por cliente. É um atendimento humanizado, individualizado, né? Tanto da nossa parte com o cliente, quanto com a parte contrária. Mas sempre de um modo efetivo, né? A gente flexibiliza até onde é possível. Então, não sendo possível esse acordo, daí entra com o processo. E o que eu tento explicar é que a execução, ela entra em todas as áreas do direito. Então, você teve um problema com um vizinho, você entrou com um processo contra ele e tudo mais. E aí o juiz condenou ele a te ressarcir, a te indenizar por alguma coisa. Mas aí ele não pagou. Ele foi condenado, mas ele não pagou. E como é que você vai fazer? Então, você tem que trabalhar a execução dessa sentença que foi proferida ao seu favor. Então, você vai tentar todos os meios ali, né? Busca de bens, consulta de patrimônio, consulta de dados, uma forma de forçar realmente o cumprimento daquela obrigação que ele não cumpriu espontaneamente. Mas o início de tudo, então, que é a cobrança, como é que chega para nós isso? Os nossos clientes são empresas, né, basicamente, não tem um tamanho ideal, são empresas pequenas, médias, grandes, temos também. Todo cliente que tem esse problema de inadimplência. Às vezes a inadimplência vem ali na venda, né? Então ele te deu um cheque, ou você emitiu um boleto, uma promissória. Então tudo que está pendente de pagamento, às vezes até um contrato, né? Estabelecendo obrigações ali para ambas as partes, e esse contrato não foi cumprido. Então ele também é passível de ser executado. E é isso que nós fazemos. Muito bom. E é o seguinte, esse universo aí eu vi que você falou, eu queria te fazer uma pergunta sobre diferencial. Você já citou algumas coisas aí que eu falei assim, pô, às vezes a mulher talvez seja mais difícil, questão de cobrança, judicial, talvez, mas você trouxe um lado também dessa questão de flexibilização, de ser algo mais humanizado também, etc. Mas enfim, me fala mais sobre esses diferenciais que você hoje tem no seu escritório, no seu trabalho, e como que isso pode impactar nos resultados dos seus clientes. Sim. Esse diferencial da flexibilidade, como eu disse, não é apenas ser flexível, né? Mas é ser estratégico, é ser flexível onde dá para ser. E então essa escuta, esse momento inicial, ele é positivo para o cliente, porque hoje em dia o custo de um processo, ele não é baixo, né? Então, para dar entrada em um processo, tem as tarifas ali iniciais, né? As taxas iniciais, que hoje aqui no estado de São Paulo fica em torno de uns R$400. Então eu vejo esse obstáculo, né? O cliente ele já está com uma coisa ali que ele deixou de receber e aí ele ainda vai ter que pôr dinheiro para receber mais. Então a gente fala, vamos fazer o seguinte, traz aqui para nós, vamos fazer o nosso contratinho aqui e a gente vai tentar cobrar de uma forma que você não tenha esse custo. E apenas não havendo êxito nessa tentativa é que a gente vai para o outro caminho. Então é positivo porque eu economizo para o cliente, né? Eu evito que ele tenha esse gasto e também no caminhar do processo. Então, a gente deu entrada. Hoje nós conhecemos as ferramentas bem a fundo, né? Os órgãos que são conveniados com o Poder Judiciário. Então, a gente já sabe qual consulta de bens é efetiva para não ficar gastando dinheiro à toa, né? Então, acho que essa expertise aí na parte da execução e também essa questão de ser flexível e ter conhecimento em negociação, mediação, é favorável por isso. O que o cliente quer, no fim das contas, é receber. Ele quer o dinheiro dele de volta, o dinheiro ali no bolso. Então, não adianta ter uma sentença favorável, o juiz até te elogiar ali e você não receber, né? Então, eu acho uma coisa que o pessoal não sabe. O pessoal fala assim, deu certo, deu a sentença, vai. Acabou. E não acaba por aí. Existem tipos de sentença, né? Tem algumas que sim, é só o juiz dizer que você tem direito àquilo, que você tem razão e pronto, acabou. Mas a grande maioria das vezes é uma obrigação de fazer ou uma obrigação de pagar. Então ele vai condenar a parte contrária a cumprir isso, né? E aí você precisa fazer com que ela de fato cumpra. Entendi. E uma dúvida, você falou que você tem aí 2 filhos, mudando um pouco de assunto aí. O Luca e a Luísa. Luísa.
A Luísa tá com 1 ano e pouquinho. E o Luca também é pequeno, 5, né? Também. Eles são uma idade que é muito dependente ali dos pais, principalmente da mãe. A mãe não tem jeito, né? Como que você faz para gerenciar o seu tempo, a sua vida profissional? Porque eu falo, né? Porque eu falo muito sobre a questão acho que assim, a mulher, né? Quando ela tem uma maturidade emocional, ela sabe lidar muito com ela é multitarefa, né? Facilidade de ser multitarefa. E, assim, ela deixa os homens tudo para trás. Mas eu queria entender um pouquinho de você, como que você faz, qual que é a sua dica, como que é a tua relação, e como que você faz essa separação, como que você envolve eles, não sei como que é essa questão também com o seu trabalho, enfim. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. É difícil mesmo porque tudo gera culpa. Por mais que todo mundo olha de fora e tá falando, nossa, como você tá indo bem? Você fala, parece que não, e a gente acha que sempre tem alguma coisa pendente. Sim. Então não é fácil, né? Sempre fica aquele questionamento. O que eu faço, eu na verdade fico presencialmente no escritório meio período, né? E no período da manhã eu me dedico a eles. Então eu fico em casa e as tarefinhas da escola, e é médico, é vacina, é uma coisa ou outra, é brincar, é uma tarefa. Então é prazeroso e eu fico contente que a advocacia tenha me proporcionado essa possibilidade, essa flexibilidade de horários. Mas eu amo de paixão estar com eles, poder participar das reuniões da escola. A Luísa ainda não está na escola, né? Ela vai a partir do 2º semestre, se tudo der certo. Mas é difícil, sim. E a gente só tem essa dimensão depois que você realmente é mãe e vê essa dificuldade. Tem a piadinha que fala assim, nossa, todo mundo que acha que tá cansado, quem não tem filho e acha que tá cansado, não sabe o que é tá cansado. Porque não é fácil não, né? Tem as noites mal dormidas, então é uma dedicação. Ela tá numa idade, porque assim, quando nasce, aí depende, eu não sei como é que foi, mas tem uma criança às vezes que dorme bem à noite, outras vezes não dorme. E aí tem a rotina dela. E assim, não tem como a nossa rotina tem que trabalhar durante o horário comercial. Então. E às vezes não foi uma noite boa. Pois é. Então, assim, não é fácil mesmo. Mas assim, eu falo, essa questão que você falou desse pensamento de, puta, será que eu tô sendo uma... Eu acho que é natural. É lógico que a gente tá sendo, né, você está sendo uma excelente mãe, tá se dedicando, você tá fazendo. É lógico que na hora de trabalhar tem que trabalhar, obviamente vai ter situações que você vai ter que às vezes abrir mão de alguma coisa para poder fazer, faz parte. Mas uma coisa que eu falo de mim, às vezes eu por exemplo, eu sou muito ocupado, e aí eu tento falar assim, como que eu tento fazer tempo de qualidade. Então o tempo que eu tenho, eu vou tentar ser o melhor naquele momento ali. Exato. Porque às vezes, eu já tive, às vezes eu fazia isso e não é legal. Às vezes, ficar em casa, vou trabalhar de casa. Só que eu não tô, às vezes, dando atenção para eles, só o fato de estar presente às vezes não é suficiente. É tudo, E é muito melhor, às vezes, eu falo assim, eu vou pegar 1 hora, eu vou ser intenso com eles, do que eu ficar 5, 6 horas ali trabalhando sem dar... Meio a meio, né? Então, eu acho que se você pegar, quando a gente olha para trás, quando a nossa infância, o que nos marca são esses momentos intensos, são esses momentos que, nossa, aconteceu com meu pai, fez isso, ele fez algo assim, minha mãe fez uma coisa assim, e isso que acaba marcando e criando esses valores, né? Com certeza. Dentro dos nossos filhos e tudo mais. Mas assim... E toda tudo que a gente tem que adaptar, né? É válido, então o clube, né, traz as ferramentas. Mais o clube. Então, eu aprendi a delegar, então a gente conseguindo gerenciar as tarefas, né, o que eu vou fazer, o que o outro vai fazer, o que eu posso passar para alguém, porque eu sou um pouco centralizadora, eu acho que eu tenho que fazer tudo, senão não vai ficar do jeito que eu quero. E nisso é difícil, porque a gente não consegue estar em todos os lugares o tempo todo, né? Então, eu tô no escritório meio período, tem outra pessoa lá enquanto eu não tô. E eu tenho que confiar nela, confiar naquilo que, né, nos nossos valores, naquilo que a gente combinou previamente. Sim. E deixar e tem funcionado bem. Tem funcionado bem, mas agora então que a Luísa já tá indo aí para 2 anos, aí vai batendo aquela vontade, né? Você fala, nossa, mas eu quero crescer, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu quero chegar em algum lugar. Então,
é isso, a gente vai equilibrando, né, a realidade, a rotina, os projetos. São os pratinhos que tem que equilibrar, certo. que aí você falou. Exatamente. Que eu acho muito bom isso aí. Eu penso muito dessa forma. Às vezes eu tenho um pratinho que tá perdendo velocidade que eu preciso dar atenção para ele. Então eu preciso ficar ali. Alimentar. E às vezes é assim, trabalho, enfim, família e assim vai. Isso aí. Bom, vamos lá. Você comentou, dentro que você pediu para você lá, que você falou sobre que você tem vontade de fazer algo relacionado para as mulheres, né? Alguma Sim. coisa. Eu queria entender o que seria isso, se você puder compartilhar, o que você está pensando. Como eu falei, né? Quando a gente se torna mãe é que você vê onde o calo aperta, Sim. né? E daí eu comecei a ver isso. A gente se sente inspirado por outras mulheres. Você fala, nossa, realmente aquela pessoa tá dando o melhor dela, né? Porque existe muito julgamento, muita culpa. Então, quando você tá nessa função, você passa a olhar de uma forma diferente, né? Então, eu passei a admirar muito as mulheres empreendedoras, etc. E como eu já estava nesse ramo, então que o escritório já era mais sólido nessa área, né, de prestação de serviço para empresas, então eu pensei, será que os meus clientes são empresários, né? Eles contrataram um escritório por causa do meu pai, eles chegaram até o escritório porque então era meu pai, já um homem mais velho, mais experiente, né? Com uma postura assim mais imponente. Ele não tinha essa flexibilidade que eu tinha, que eu tenho, né? E eu falava, eu acho que eles não vão querer continuar aqui comigo. Na primeira oportunidade, eles vão procurar um advogado, vão procurar um homem, não vão ficar comigo aqui com a menininha, né? Com a mocinha. Eu sabia o meu potencial, mas talvez eles não soubessem, né? E eu tive essa oportunidade, os clientes permaneceram comigo e tudo mais, mas eu falei, não, se isso é uma questão para mim, quem que pode me ver com esse potencial que eu tenho? Acredito que outras mulheres. Então eu vi que era uma via de mão dupla, né? Eu poderia auxiliar as mulheres e elas poderiam ver em mim uma referência, um ponto de apoio. Só que os clientes que eu tenho hoje, nos segmentos ali que a gente atua e tudo mais, a grande maioria são homens. Uhum. Eu falei, cadê as mulheres que vão me contratar, que eu vou prestar o serviço? Cadê elas? E daí eu participei até do Café e Negócios da Mariana Galha, as meninas. E boa parte das mulheres estão muito no setor de beleza, de prestação de serviços. Então, bom, tinha de tudo ali, né? Mas eram maquiadoras, cabeleireiras, donas de uma loja de roupa, de sapato. É muito de saúde, né? Saúde. Bastante de saúde, de estética. E então eu pensei no sentido contrário. Aí é uma coisa que eu ainda não tenho, mas que eu pretendo desenvolver, que eu quero crescer, que é fomentar as empresas, empresas grandes, empresas de tudo quanto é segmento, a serem lideradas por mulheres, né? Não as que já existem e vão passar a ter uma líder mulher, mas que essas mulheres podem explorar qualquer segmento que elas quiserem, né? E eu seria o suporte jurídico para isso. Então, é isso que eu a menina dos olhos. Legal. Atualmente. Não, mas eu concordo. Você sabe que o mercado acho que eu tenho até estudo sobre isso. O mercado está mudando. Muitas mulheres têm assumido a liderança. E eu acredito que assim, acho que talvez, lógico, existia no passado, eu acredito, um certo preconceito dos homens e das próprias mulheres. Das próprias mulheres. Talvez elas não se viam capazes de assumir aquela posição. E eu acredito que assim, hoje as coisas estão bem diferentes. Eu acho que esse lance de inspiração, que eu acho que você bateu, poxa, se ela pode, por que eu não posso chegar naquilo lá? Exato. E nada contra aquelas mulheres que eu acho que é uma profissão, não é nem profissão, eu não sei o termo que a gente poderia usar, mas aquela mulher que se dedica a cuidar da família, que isso é uma coisa que, é muito nobre. Mas também tem aquela assim, beleza, eu posso me dividir entre a minha família, mas eu também quero empreender, quero também ter um negócio, quero crescer. E, por exemplo, por incrível que pareça, hoje, por exemplo, na Hello Mark, a liderança é basicamente feminina. Tipo assim, tem os sócios e tal, que é o João, mas a liderança, a maior parte é feminina. Por exemplo, na área de tecnologia, que é uma área que é difícil ter mulheres, hoje, que nem na Octa aqui, a gente tem 2 meninas. São 2? Tem mais? 2, né?
E ontem mesmo até eu vi uma cena, eu falei, tem que tirar foto disso aqui. Porque é uma coisa que eu nunca vi uma mulher fazendo. Elas estavam... quando a gente vai montar um servidor, né, tem o que a gente chama de patch panel, que é um organizador de cabo que você tem que colocar lá, tem a configuração, as cores do cabo que você vai colocar. Tava as duas montando aquilo, que é uma cena eu nunca vi uma mulher fazendo isso. E elas, foi iniciativa delas, elas queriam aprender, elas foram lá, fizeram, estavam... então, eu acredito que assim, eu acho que mais do que preconceito de homens, talvez as mulheres não se veem capazes de fazer aquilo. E a inspiração é importante. E para elas poderem se ver assim, pô, se ela conseguiu, eu também posso. E trazer confiança para que elas se permitam e façam, assumam essas posições. Porque o papel de mãe e de dona de casa é uma função nobre, como você disse, porque não é fácil, não. Ficou em casa o dia inteiro. Meu Deus. Mais difícil. Se você tiver essas duas possibilidades, eu vou ficar o dia inteiro em casa cuidando da casa e dos filhos, ou eu vou trabalhar, você fala, não, eu vou trabalhar. Trabalhar é mais fácil, menos cansativo, pode acreditar. Então, assim, é muito válido quem opta por ficar nesse caminho, né? Sim. Eu também admiro muito. Mas para quem tem isso guardadinho ali dentro, que é um sonho, né? Que pretende fazer, se você pode sonhar, você pode fazer. Sim. Eu acho muito legal essa frase. E é isso, tudo vem da inspiração e também do suporte, né? Eu cheguei a participar de umas 2 reuniões, palestras lá do Sebrae, porque então agora eu quero conhecer como que eu posso ajudar, aonde que eu posso entrar, né? Eu já trabalho para empresas, mas muito direcionado para essa parte de cobranças. Eu até mencionei também que os clientes algumas vezes traziam toda a parte de cobrança para nós, o que é bacana, porque mostra que nós somos realmente a referência nessa área, mas às vezes alguma outra demanda que fugia daquilo levava para outro advogado. Mas vocês não fazem só cobrança? Não, fazemos cobrança, que é o que a gente faz de melhor, né? Mas fazemos outras coisas também. Então eu falei, deixa eu me aprofundar, deixa eu entender qual que é essa demanda, essa dor, né, dos meus clientes, para eu poder desenvolver uma coisa ali que eu vou oferecer para clientes novos. E no caso, esse meu desejo é que sejam mulheres. Então eu quero me especializar, quero conhecer mais, quero fazer cursos para auxiliar nesse início, né, no caminho. Eu também procurei algumas estatísticas. A gente já sabe, né, meio por cima, que a taxa de encerramento de empresas que fecham antes de completarem 5 anos é muito alta, né? É bem alta. Então, isso é falta de suporte. Eu acredito que alguns órgãos e instituições podem auxiliar, como o Sebrae, uma associação comercial, tudo isso, né, é muito, muito válido, mas o A7 falou disso hoje, tem alguém que vai lá fazer, mas para alguém fazer precisa ter todo o conhecimento ali no regramento, nas normas, nas leis, né, então você precisa montar uma coisa em cima de algo que é possível, que é legal, então quem vai te trazer esse conhecimento é o advogado. Com certeza. Né? Então, o podcast de hoje tem que incentivar as mulheres, né? Isso. Qual que é a frase que você falou? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, você tem que falar olha pra câmera lá e fala, você fala pras mulheres lá, você vai fazer um corte disso aí, viu? Depois Se você pode sonhar, você pode realizar. É isso aí. Você sabe que uma vez eu vi um vídeo do Denzel Washington falando uma colação de grau para vários estudantes lá nos Estados Unidos e tal, e ele falou um negócio também que talvez complemente um pouco essa frase. Que sonhos sem meta são apenas sonhos. Sim. Porque assim, não adianta sonhar. Se você só sonhar, vai ficar no âmbito do sonho. Vai ficar ali no Mas papel. se você quer realizar, você precisa traçar um plano, meta, como que você vai fazer e colocar em prática. Exato. E então, mulheres, vocês que estão aí assistindo, temos aqui uma mulher aqui que serve de inspiração para vocês, que tem aí 2 filhos pequenos, que tá aí, passou por uma transição que não foi fácil, tá aí, assumiu responsabilidade e tá num clube de negócio que a maioria é homem, mas a gente vai, vamos equilibrar isso, né, quem sabe... Eu falei, eu vou entrar lá porque a gente vai trazer mais mulheres para participar de lá e então que sirva de inspiração, então sonhem,
Porque é possível, mas também traçam planos e realizem, vai atrás. Essa frase que você citou também na reunião passada e foi uma inspiração para mim. Também você falou da reunião, né? Vamos marcar reunião? É agora. Se nós estamos falando de marcar uma reunião, marca já. Não fica empurrando para a barriga. Isso também me deu, um gás. Eu falei, tudo que eu quero fazer, vou fazer. Vou sair daqui e vou começar a fazer. Não vou esperar amanhã, não vou esperar depois. Então, que nem dieta. Vem participar do podcast, vou na reunião, eu tô em todas. Vou começar a dieta segunda? Não, começa agora. Começa já. Começa já, isso aí. É isso aí, começar com o que a gente tem, né? Porque se for ficar esperando, tá tudo perfeito, tudo redondinho, tudo funcionando, a gente não... É verdade. Né? Alguém já fez na sua frente. Com certeza. Né? Bom, está chegando no final, eu queria perguntar para você como que, para as mulheres também, principalmente, né? Lógico, tem homens também que quiserem o serviço que você presta, que é essa parte de cobrança, de auxílio nessa parte de execução, etc. Como que faz para entrar em contato com você? Quais são os canais, quais são os meios para as pessoas chegarem até você? Nós temos... Eu falo os dados? Pode falar tudo. Hoje o principal canal é o WhatsApp, né? Pode chamar a gente por lá. O número é 981328122. Então pode chamar no WhatsApp. Nem sempre sou eu que vou responder, né? O primeiro contato, mas sempre vai chegar até mim. Hoje o Asset falou uma coisa bacana, né? Esse atendimento individualizado você procura por um serviço, você vai falar comigo. Sou eu que vou te atender, sou eu que vou resolver. Nós temos uma equipe por trás, né? Mas eu estou sempre ciente de tudo, por dentro de tudo. Então, o principal canal é o WhatsApp. Pode mandar mensagem ou pode ligar para esse número também. Nosso escritório também fica ali na Marginal, próximo do curso, né? É a rua Cota Camarinha, número 25, em frente ao posto Guaçu Brasil. Então, nós estamos lá em horário comercial. Pode aparecer, tomar um café, bater um papo lá com a gente. Vai ser um prazer atender. E também nós temos as mídias sociais. O nosso Instagram, @AguiarAdvogadosSJ. Muito bem, então devidamente agora vocês têm os canais, então entre em contato com a Larissa para vocês conhecerem mais sobre o seu serviço. Larissa, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom aqui, foi legal, acho que foi a primeira mulher que veio aqui, né? Pioneira aqui gravar. Foi muito bom, acho que é legal trazer essa percepção, esse lado. Esse projeto de inspirar as mulheres, quem sabe, a gente pode ajudar nisso. Com certeza, porque eu acho que tem muita mulher... Hoje, quem está assistindo, com certeza, está se sentindo inspirado. Talvez tem pessoas que estão travadas ali, que precisavam de um empurrãozinho para começar a dar uns primeiros passos naquele sonho que ela tem lá engavetado, guardado. Sim. Que talvez ninguém saiba, porque ela não teve coragem nem de compartilhar com alguém aquele sonho dela. Então, como você disse, não espere amanhã, faça agora. Já faça agora. E tenho certeza que não vai ser fácil, porque esse é um ponto. Não é fácil se dividir, fazer um monte de coisa, família, etc. Fazer escolhas, só que isso no final tem certeza que você vai dizer, puxa, como você se sente realizado. Exato. Então esse é o ponto. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas o ponto é que você fez, você propôs a fazer e com certeza você vai chegar no resultado que você esperava. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, então. E você que está aí assistindo, fique atento então para o próximo episódio aí, que logo em breve vai chegar para vocês, e continue acompanhando e seguindo em nossas redes sociais. Até mais.